No vídeo de hoje eu trago para vocês a melhor receita de panetone e chocotone caseiro que com certeza fará o maior sucesso na sua casa nesse Natal. E além de ser super fácil de fazer, esse panetone é fofinho, úmido e muito delicioso também. Todo mundo que prova diz que é o melhor panetone que já comeu. Então aproveita, curte o vídeo, deixa aquele joinha para ajudar o canal. E se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E agora sim, vamos pro vídeo! E eu começo preparando a esponja. Aqui no recipiente eu adiciono uma xícara de farinha de trigo e também 10 gramas de fermento biológico seco, que vocês encontram esse pacotinho com 10 gramas em todos os mercados. Agora é só misturar muito bem aqui o fermento com o trigo. Misturei aqui os ingredientes secos, agora eu venho com 120 ml de leite, que você pode substituir por água se você não tiver o leite. Você coloca ou em temperatura ambiente ou numa temperatura morna. Nunca coloque em temperatura muito quente, porque daí ele vai cortar o efeito do fermento e o seu panetone não vai crescer. E agora é só misturar muito bem aqui esses ingredientes, até os ingredientes secos ficarem totalmente dissolvidos no leite e virar essa esponja que vocês estão vendo. Fica com essa textura aqui. Depois disso, eu vou deixar essa esponja descansando por mais ou menos 20 ou 30 minutos. Vou cobrir com um plástico filme, aí você pode cobrir também com um pano e deixar descansando. Se essa esponja depois de meia hora não crescer, nem que seja um pouquinho, é porque o fermento não está legal e daí nem adianta continuar. Depois de 20 minutos, olha só como a minha esponja cresceu, tá vendo? Então eu vi que o fermento tá bom, daí eu já posso continuar o próximo passo da receita. Aqui no recipiente eu coloco 2 xícaras e meia de farinha de trigo, xícara sempre de 240 ml em toda a receita, e em gramas aqui tem 350 gramas de farinha de trigo. Vou abrir aqui um buraco no meio para colocar os ingredientes e venho com 3 colheres de sopa de açúcar, 4 gemas, apenas a gema. Aqui a gente não adiciona a clara, porque nesse tipo de massa que precisa ficar super fofinha, se colocar a clara, às vezes ela acaba pesando muito a massa. Adiciono também 5 gramas de melhorador de farinha ou uma colher de chá bem cheia. E esse melhorador, além de deixar o panetone fofinho, se o trigo tiver alguma necessidade de algum nutriente, ele vai suprir essa necessidade também. Coloco uma pitadinha de sal, 70 gramas de margarina sem sal, ou 3 colheres de sopa não muito cheias, tá? Cuidado com a quantidade das colheres se você não colocar pesando, porque o excesso de margarina faz perder o ponto da massa. 70 ml de suco de laranja espremida, que você pode substituir por leite também ou por água. Mas se você colocar o suco da laranja espremida, o seu panetone fica ainda mais saboroso. Coloco também as raspas de uma laranja, uma colher de sopa de essência para panetone, que vocês encontram em lojas de confeitaria e também em alguns mercados vendem. E por último, uma colher de sopa rasa de glucose líquida. Caso você não tenha a glucose, substitua por uma colher de sopa de mel. Isso vai deixar o seu panetone bem úmido e também vai aumentar a durabilidade do seu panetone. E agora eu adiciono a esponja que eu preparei no início do vídeo. Não esqueça que tem que colocar a esponja junto com os ingredientes, tá bom? Colocou a esponja, agora é só misturar bem. Eu começo misturando os ingredientes do meio com a esponja e depois eu vou trazendo o trigo e vou misturando tudo. Vou misturando com a colher até absorver todo esse trigo aqui e ele ficar bem dissolvido na massa. Pronto, pessoal, eu misturei bem o trigo, pode ver que ele ficou bem dissolvido. Aqui na mesa eu passei um pouquinho de óleo e coloco a massa por cima. Nunca polvilhe a mesa com trigo, porque senão a massa vai absorver esse trigo e vai ficar seco. Sempre unte com óleo. E eu vou sovar essa massa por 15 minutos. Caso você tenha batedeira planetária, pode fazer na batedeira também por 15 minutos. De início a massa vai ficar muito mole, grudando na sua mão, grudando na mesa, mas não se preocupe. Se você colocou as quantidades exatas que eu passei nesse vídeo, de acordo com o que você vai sovando, a massa vai ganhando liga e ela vai ganhar a textura correta para o panetone, então não se preocupe. Por isso que nesse tipo de receita é bom você ter em casa uma balança digital dessas de cozinha, porque ajuda muito com as quantidades exatas.
Aqui eu sovei por 15 minutos, a massa chegou no ponto correto, ela gruda um pouco na mesa, gruda um pouco na mão, fica um pouco mole mesmo, mas tem que ficar nesse ponto. Ela não pode ficar desgrudando da mão por completo não, porque a gente quer um panetone fofinho e bem úmido. Então esse é o ponto correto que fica. Ela fica um pouco grudenta mesmo, tá? Terminei de sovar aqui com a massa, aí a gente faz o seguinte, pega um pedacinho da massa e vai abrindo. Essa massa tem que ficar bem fininha sem rasgar, tá vendo? É só fazer isso. Se ela ficar bem fininha e não rasgar, já tá bom de sovar a massa. Agora eu vou colocar aqui de volta no recipiente. Eu unto o recipiente com um pouquinho de óleo também. Vou arrumando aqui a massa. Vou colocar essa massa aqui dentro e deixo ela descansando por 40 minutos ou 1 hora, até que ela dobre de tamanho e cresça bastante. Aqui a minha massa descansou por 50 minutos e olha como ela cresceu muito, encostou até na tampa. Agora eu vou retirar o ar que criou por conta do fermento, vou colocar essa massa aqui na mesa e vou dividir essa massa em duas partes porque rende 2 panetones. Com a massa dividida, vamos rechear. Eu unto também com um pouquinho de óleo o recipiente que eu vou misturar o recheio. Eu gosto de fazer em um recipiente porque daí o recheio não fica escapando. Coloco a massa que eu vou usar e vou usar para o panetone 90 gramas de frutas cristalizadas e 70 gramas de uvas passas. Agora é só misturar bem até esse recheio ficar bem misturado e bem espalhado por toda a massa. Misturei bem aqui o recheio, coloco na mesa sempre untando com um pouquinho de óleo, abro essa massa e vou fazer 4 dobras. Fiz a segunda, a terceira e a quarta dobra. Agora eu viro essa parte da dobra para baixo e vou fazendo o seguinte. Vou pegando as laterais, empurrando para dentro e vou girando. Isso aí é bolear a massa, chama bolear. E vou boleando até essa massa ficar bem bonita. Quando ficar do jeito que eu quero, eu pego a forminha para panetone de 500 gramas, coloco esse panetone dentro, vou ajustando bem, deixo aqui reservado de lado e vou preparar o chocotone. E para o chocotone eu vou usar 120 gramas de gotas de chocolate forneável e vou misturar bem esse chocolate até espalhar por toda a massa do chocotone. E não esqueça que sempre você unta o recipiente com óleo, que é para a massa não grudar. Espalhei bem o chocolate, faço as 4 dobras e agora vou bolear essa massa. E para bolear, vai sempre pegando as laterais, empurrando para dentro e girando. Depois de bolear bem a massa, eu pego a minha forma para panetone de 500 gramas, coloco o chocotone dentro, ajusto bem e vou deixar agora esse panetone e esse chocotone descansar. Eu deixo eles descansando até eles crescerem, faltando mais ou menos um dedo para encostar na ponta da forma. Não deixo ele crescer demais porque eles ainda vão crescer dentro do forno. Cubro com plástico filme e deixo descansando. Aqui eu deixei faltando mais ou menos um dedo para encostar na ponta da forma. Não se preocupe que, como eu falei, eles vão crescerem mais dentro do forno. E faço um corte superficial aqui por cima, como se fosse uma cruz. E também, pessoal, coloquem para assar no forno dentro de uma assadeira feito eu estou fazendo aqui. Isso evita que o forno queime o fundo da forminha do panetone, tá bom? E aqui no panetone eu decoro com um pouquinho de frutas cristalizadas. E o chocotone eu coloco também algumas gotas de chocolate por cima. E para finalizar, eu coloco em cima deles um pouquinho de margarina sem sal, tanto no chocotone como no panetone também. Isso vai deixar ele bem úmido quando assar. E a maior dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é o tempo de forno. Tem que respeitar o tempo de forno. Geralmente o panetone assa entre 40 ou 50 minutos, então não deixe passar mais do que esse tempo. É claro, você vai deixar passar desse tempo se der 50 minutos e você olhar e a massa estiver crua por dentro e ainda não estiver assada. Mas se em 50 minutos ele assar, não deixe passar desse tempo, que é para manter a textura fofinha e úmida desse panetone e ele não ressecar. Então fiquem sempre de olho, que é para não passar muito do tempo de forno, tá bom? O meu forno aqui eu deixei aquecendo uns 10 minutos antes, tem que aquecer bem antes o forno. E agora eu asso em forno pré-aquecido a 180 graus, como eu falei, entre 40 ou 50 minutos. Aqui no meu forno levou 40 minutos. E olha só como ele fica incrível, gente, e bem dourado também.
Quando você retirar do forno, o ideal é você deixar eles descansando em cima de uma grade, porque com a grade por baixo o ar vai circular e ele não vai ficar criando umidade nem vai ficar molhado por baixo. Você pode também espetar um palito e deixar ele descansando de cabeça para baixo, tá? Mas se você colocar só em cima de uma grade, já é bom aí o suficiente para deixar esse panetone esfriar. E olha como eles ficam super fofinhos, pessoal. Agora vamos cortar aqui essas maravilhas bem direitinho para vocês verem como eles ficam. Vou começar cortando aqui o panetone. Abri aqui o panetone, vou abrir também o chocotone. No final eu mostro bem direitinho para vocês, tá? Essa parte pode ficar um pouquinho longa, mas eu quero que vocês vejam bem direitinho a textura que fica esse panetone e esse chocotone, se vocês seguirem todas as dicas bem direitinho como eu passei para vocês. E olha só a textura dessa massa desse panetone. A massa fica bem úmida, quando eu aperto aqui, ela não volta, tá vendo? Então isso significa que a massa está bem úmida. E ela fica bem fofinha também e desfiando na mão. Olha só a textura. E além de uma massa úmida e que desfia na mão, olha só como ele fica super fofinho também, pessoal. Agora vamos ver aqui o chocotone. E também a massa fica desfiando na mão, como estamos vendo aqui. Fica uma massa fofinha, úmida. Esse panetone e esse chocotone é uma delícia. E essa foi a minha receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.